na internet. Então, bem-vindos a todos, então, tá, novamente. Vamos fazer uma oração, uma prece de agradecimento a Deus por estarmos aqui hoje, por nos fazer disponibilizar um tempinho, tá, em prol das orações, tá? Orações para nós, orações para nossos familiares, para todos aqueles que precisam. Hoje e sempre, mas principalmente hoje, orações para esse planeta, tá? Pois as guerras estão tomando conta, os poderosos, eles se provocam, fazem guerra, mas quem sofre sempre é o povo. O povo, de uma maneira ou outra, como a gente diz no ditado, de uma maneira ou outra, quem paga é o povo, tá? E o povo não é o povo brasileiro, é mundial, tá? Então, vamos fazer uma prece mais profunda, todas as noites ou todas as manhãs, para que a espiritualidade, para que Deus ilumine a mente desses governantes que são impiedosos, que ilumine a mente para que eles pensem um pouquinho das consequências de seus atos. Gostaria também de mandar umas energias, aproveitando as energias que nós todos temos aqui, para o Hospital do Soul, tá? Que é um hospital que foi dado para nós administrar com orações, com energias, pois todas as pessoas que nós atendemos aqui na nossa casa, a gente encaminha para tratamento no Hospital do Soul, tá? E eles recebem a gente com muito amor. Quem é médium, quem é vidente principalmente, sabe que esses irmãos de luz estão sempre prontos para nos atender. Atendemos também animaizinhos de estimação que a gente tem. Nós temos uma caixinha lá no fundo, lá na entrada da casa, lá, que temos animaizinhos. Coloque o nome do seu pet e o endereço onde ele está, tá? Coloquem lá dentro, que o pessoal que faz reiki, o pessoal que faz orações, pede para fazer umas orações para eles. Tá bom, pessoal? Obrigado por todos estarem aí e que Deus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Mais um pouco eu não precisava fazer palestra? Eu vou descontar do teu tempo, né? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Não nos preocupemos, né, com aquilo que o noticiário está dizendo, porque o noticiário muitas vezes até precisa, né, da informação do mal para se sustentar como economia, né? Meu nome é Miguel Brambila, eu sou colaborador também aqui do Soul, mas eu coloco acima de tudo, né, o espiritismo na minha consciência todos os dias. E não pense porque eu tenho, né, uma certa facilidade de construir frases que eu sei mais do que alguém, né? Até acabei de pegar um livro novo aqui, novo para mim, porque eu não tinha lido, bem antigo, do Emmanuel, mentor do Chico Xavier, falando do passado romano, do passado egípcio, do passado persa, do passado das guerras neste planeta de provas e expiações, que é onde nós estamos temporariamente viajando em corpos carnais, mas sempre, né, agradecendo a Deus e a Jesus que nos deu o mapa da libertação. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas. Jesus, que foi crucificado pelos fundamentalistas da sua época, os políticos romanos e os religiosos fanáticos, pelo poder e pela possibilidade que tinham, não é, de enganar o povo, que, aliás, compraram, né, um plebiscito no julgamento de Jesus,
que o povo escolheu Barrabás, né? Sendo que mesmo assim Pôncio Pilatos dizia: por que escolheis Barrabás se este homem é justo, Jesus no caso, né? E assim ele lavou as suas mãos. Não é por acaso que as coisas acontecem. Deus governa o universo. O universo é muito maior do que nós conseguimos imaginar. Felizes somos nós que temos uma pequena intuição já da imortalidade da alma, e ainda mesmo que sejamos os trabalhadores da última hora, como disse aqui, né, o Dirceu, este trabalho está principalmente focado na nossa autotransformação. Reforma íntima, fala o Espiritismo, que nos vai levar do orgulho, da vaidade, do materialismo, à humildade em sabermos, não é, que somos filhos de Deus e que, como disse o Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Eu não combinei nada aqui com o Dirceu na sua oração, não disse sobre o que eu ia falar, mas eu já vim pensando em falar exatamente o que ele comentou. Meu reino não é deste mundo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, e como ele disse, o acaso não existe, não é? Nós estamos todos numa mesma vibração. Quando queremos alguma coisa em coletividade, essas coisas se transformam com uma facilidade maior, porque somos, como disse Jesus, não é, únicos no coração de Deus, somos os nossos próprios templos e nos unimos para validar, inclusive, né, as nossas intuições, para que o nosso Pai, nosso Deus Criador, nos auxilie no caminho da transformação, no caminho da evolução constante, no caminho, como dissemos, que a imortalidade da alma nos felicita quando cremos sem necessitar ver o plano espiritual, como disse, né, Jesus para São Tomé. É feliz aquele que consegue acreditar que quando deixarmos o nosso corpo físico, vamos buscar um endereço espiritual. Se não estamos prontos ainda com a alma totalmente saudável e perfeita, porque é impossível isso num mundo onde nós estamos ainda aprendendo o amor, e o amor, portanto, ele vacila dentro de nós, não tenhamos dúvida, é preciso humildade para saber isso. Como eu disse, nós não somos insubstituíveis, nós não somos nem próximos da humildade que Jesus pregou, mas nós estamos com a possibilidade de nos transformarmos. Nós não somos pedras, né? Nós somos luz. E a luz, ela vibra de acordo com aquilo que nós direcionamos, né? Para onde nós apontamos o farol, aonde está o teu tesouro, disse Jesus, aí está o teu coração. O Espiritismo é uma bênção que Jesus colocou a partir do plano Terra, que vem desde a sua criação, desde ser um planeta primitivo, desdobrado do Sol, como disse Allan Kardec na Gênesis, instruído pelos espíritos mais avançados, que é uma das obras, né, dos 5 livros que Allan Kardec deixou codificado, base da doutrina espírita. Mandou Moisés como a primeira revelação, quando nós já estávamos mais ou menos amadurecidos para compreender a religiosidade, a espiritualidade. Veio o próprio Jesus criar... Desculpe. Já trouxe uma água aqui, já estou bem abastecido. O próprio Jesus vindo, né, ocupar um corpo físico, sendo que ele também filho de Deus mais antigo do que nós, mas como uma alma imortal. Lembrando que Deus não tem começo nem fim, portanto, existem espíritos muito maiores de coração e de amor que nós podemos imaginar. Ocupou um corpo físico para nos mostrar que venceu a morte quando apareceu após a crucificação para várias pessoas, né? Até a quaresma, né? Passando aí 40 dias entre os apóstolos, fazendo milagres, até comeu, mas era uma materialização do plano espiritual. O Dirceu falou do hospital espiritual, daquilo que nós não conseguimos ver porque não temos vidência ainda, e é bom que não tenhamos, porque a gente ia fugir do mal, com maior pavor ainda, se víssemos os pensamentos que as pessoas são capazes de emanar. Chico Xavier disse, por exemplo, que a inveja é o pior dos sentimentos que alguém possa enviar para o outro, é uma energia sombria, escura. Mas, lembrando que na organização do universo não são poderosos passageiros
que vão determinar os destinos do nosso planeta. Tinham 2 apóstolos de Jesus que queriam que Jesus fulminasse os inimigos através de raios e de bombas. E Jesus, pacifista que sempre foi, na sua transformação, não é? E quando veio já estava realizado como Espírito, a imagem e semelhança de Deus, dizendo que este também era o nosso caminho, nos tornarmos dentro da eternidade a imagem e semelhança do nosso Deus Criador. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Não podemos ser perfeitos em muitas vidas, temos que acreditar que o tempo não é esse tempo cronológico que nós temos, ele vai além da nossa consciência biológica, material. O tempo é infinito até que nos tornemos perfeitos e estejamos além do tempo. E isso, portanto, leva à condição de que temos que nos esforçar, trabalhar. Ajuda-te que o Senhor te ajudará, para entendermos o amor. Estes apóstolos, João e Tiago, tanto que João viveu até os 90 e tantos anos e psicografou o Apocalipse. O Apocalipse não é o fim do mundo. Ele foi exilado pelos romanos, um dos poucos apóstolos que sobreviveu a Jesus, os outros ficaram com a condição de pregar. Cuidou de Nossa Senhora por um tempo determinado por Jesus. Eis o teu filho, eis a tua mãe. Na cruz ainda Jesus apresentou. E lá na ilha, o apóstolo Trovão, que queria ainda a guerra, lembrou que, através dos Espíritos, ele falava, alguém escrevia por ele, que a guerra não traz paz. A guerra traz violência. A guerra que nós estamos vivendo hoje, ela não é novidade para Deus, não é um descontrole para Deus. Jesus, ainda sobre o momento da crucificação, foi chamado no privado para conversar com Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, um político ambicioso. Todos os políticos da época eram mais ambiciosos e tão mercenários quanto a maioria dos que são hoje. E disse a Jesus: tu és o rei dos judeus, então por que tu não se liberta? Como é que pode um rei não ter exército? Onde é que está o teu povo, os teus exércitos? E Jesus disse: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se eu quisesse, uma legião de anjos derrubaria este governo que tu representa. Eu digo ainda mais, que passarão gerações, não vai sobrar pedra sobre pedra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. E caiu o Império Romano, não passou. Pela eternidade, que achava-se que o Império Romano, que era tão mercenário quanto se é hoje expansionista, imperialista, assassino, cruel e injusto, mesmo que se tenha tentado reconstruí-lo, Jesus dizia: dai a César o que é de César, o teu poder, disse a Pôncio Pilatos, vem do imperador, o meu vem de Deus. E se deixou levar pela não violência. Será mesmo, que Jesus, sendo um espírito tão avançado, e nós somos espíritas e sabemos então entender que a força que nós podemos ver não é a força total do universo. Tem muito mais forças que nos sustentam e que são invisíveis. A força da gravidade nós não conseguimos ver. Por exemplo, se soltarmos um objeto, ele vai cair. Ele é invisível. Até que fosse explicada por Newton, Isaac Newton, quando a maçã caiu na cabeça dele lá, já era 1600 e 700 e tantos. Então ainda nós somos bastante primitivos na questão científica. Quando Galileu Galilei foi condenado ao silêncio e à prisão domiciliar, para não ser queimado na fogueira, porque ele dizia que a Terra não era o centro do universo, mas que girava em torno do Sol, nós ainda voltamos ao passado mais um pouco. Então, nós temos escolhas como espíritos e estamos aqui no planeta Terra não por acaso, não é? Pois não. Não, nessa linha que tu está falando sobre Jesus não ter querido guerrear, nós tivemos um tempo mais recente em que muitos de nós conheceu em vida, que é o Gandhi, Sim, isso aí, perfeito. Não, captaste, chegaremos lá, meu nobre colega. Não, exatamente. Gandhi sentou na praia, aproveitando, já deixa, Gandhi, e nós não combinamos nada, tá? Só porque exatamente. Está na pauta exatamente do plano espiritual que nos manda o consolo espiritual. Então a informação como veio, aproveitando rapidamente para explicar como é que funciona a mensagem de Deus
a quem tem a antena ligada na imortalidade da alma. Allan Kardec, ele não criou o espiritismo. Começaram a aparecer mensagens mediúnicas de todo o planeta, médiuns de vários lugares. Então ele criou a Sociedade de Paris e começaram a estudar os fenômenos, estudar na ciência, né, do causa e efeito, e entenderam então que existem mais coisas, inclusive com médiuns videntes. Gandhi, na sua política de não violência, né, para libertar a Índia dos ingleses, sentou na praia e os soldados não podiam fazer nada, né, a não ser um genocídio. E aí a Inglaterra recuou porque ia ficar muito mal, né, para o planeta na época. E libertou, então, a Índia do domínio britânico. Quando disse Jesus que o seu reino não era desse mundo, se deixou levar pela crucificação, mostrando a outra face da não violência, dizia que ainda haveríamos, né, como profeta, o maior de todos, né, que já passou pela nossa terra, haveríamos falar de rumores de guerras, não é? E ainda não seria o fim. Os rumores é o noticiário, né? A guerra está lá do outro lado, mas a gente nos afeta diretamente pelo processo comercial global que nós vivemos. E disse na cruz Jesus: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Porque aquele, né, que não entendeu que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ainda, né, precisará passar pelos vales de lágrimas e sofrimentos, e haverá choro e ranger de dentes. Então o Apocalipse que João Evangelista precisava psicografar para que nós víssemos era o fim deste mundo que nós estamos vendo. Mas Jesus disse: ainda não é o fim. Nós temos ainda que passar por essa visão materialista dessas pessoas que querem dominar, né, o mamon, o Deus do dinheiro, para entendermos que nós somos espíritos e que a verdadeira vida é no plano espiritual. Nem mesmo Jesus burlou essa lei e deixou que seu corpo, né, voltasse ao pó, porque do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas Deus não impõe. Eu acredito nisso se eu quiser. Se eu não quiser, Deus não me abandona. A misericórdia de Deus ainda permite o livre-arbítrio. Mas cria mundos específicos para cada energia. A lei de causa e efeito nos leva a, se plantarmos milho, colhermos milho. E o milharal está repleto, né, de plantas semelhantes. Não é? E assim nós, pela lei de causa e efeito, no plano espiritual, entenderemos que vamos colher exatamente o que pensamos e o que sentimos, corrigirmos, seja no hospital do Soul, seja no hospital de qualquer parte do planeta, nos planos espirituais, reencarnarmos no futuro com a mesma consciência, recuperarmos o que pudermos recuperar e continuar evoluindo. Nascer, viver, morrer, renascer e evoluir sempre, disse Allan Kardec. Então fica claro que, como disse Jesus, caiu 1000 à minha esquerda, 1000 à minha direita, quem estiver comigo não cairá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós podemos escolher não ir a Deus. Nós podemos escolher. Eu ouvi, por exemplo, e por isso estamos todos, eu acho, focados nisso, ainda dentro da própria doutrina espírita, em compreensão de que a guerra se justifica. Que a guerra que está se fazendo, contra o Irã, contra o Oriente Médio, com a justificativa, da energética, das bombas atômicas, do mal que eles fazem às mulheres, do fundamentalismo religioso, xiita que eles têm, levaria à paz. Mas há um conflito doutrinário muito grande ao espírita que acredita nisso, que é a pena de morte. Então, a pena de morte, ela foi em muitas sociedades a vingança de quem está no poder. Muitas vezes a injustiça aconteceu e ainda hoje se fala. O Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, coloca essa questão ética, moral muito claramente. Não há autoridade de nenhum ser, nem mesmo Jesus, a matar outro ser, criado por Deus. Isso é uma violência. O próprio suicídio, inclusive, quando atentamos contra a nossa própria existência, é uma violência contra as leis de Deus, que não pune, que educa. Deus é misericórdia. Nenhuma ovelha se perderá. Então a gente não ache que o Pôncio Pilatos foi para o inferno. O próprio Judas foi e voltou. Jesus descia, está na Bíblia isso, aos umbrais mais profundos, e aos poucos os gananciosos foram cortando essa visão espiritual para dominar as consciências. Jesus foi lá e viu os seres que estavam presos nas suas próprias dimensões, petrificados no ódio e no orgulho, e dizia sobre amor. Não foi apontar dedos, não foi
gramar violência, dizendo que é necessário, né, que você ame, e o amor cobre a multidão de pecados, vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, e jamais, como o próprio Deus Criador, tirou de qualquer que seja o livre-arbítrio de criar o próprio destino, de transformar o próprio destino através da constante modificação, ou do esforço de modificação, como a planta, né, que quando colocada na terra, no seu metabolismo interior, começa a gerar, não é, frutos, galhos, e Jesus metaforicamente disse, né, que a árvore boa dá bons frutos, a árvore má será cortada e lançada ao fogo, mas vai recomeçar. O mal, então, é passageiro. Esse apocalipse que as pessoas pensam, né, os jovens principalmente, né, porque a gente pensa muitas vezes, depois que eu já fiz 57 anos, acho que já metade dessa encarnação já passei, mas quero viver mais. Quero viver o máximo que eu puder nessa encarnação, e é por isso que existe a medicina, porque nós temos que aproveitar a reencarnação, que é uma obrigação do espírito para poder evoluir, como se estivéssemos na academia do espírito. Né? A gente não sai de casa e vai para a academia sem, né, uma certa preguiça, né? E às vezes não vai, daí começa a ter problemas, né? O plano espiritual nos convida, porque é um sistema de Deus, não é um sistema dos homens, estarmos numa dimensão mais densa, a carne nos envolve. O Evangelho, aliás, fala grilhão, bem claramente. A palavra no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito grilhão. Grilhão é uma corrente, nós estamos acorrentados no corpo físico. Nós não podemos sair do corpo físico sem autorização de Deus. Tem os completistas que se fala, que são aqueles que recebem um fluido vital no nascimento, que é a pilha, né? Como se fôssemos uma pilha. Então você está programado a viver 100 anos. Aí a gente, né, gasta mal a pilha, deixa a pilha molhada, enferruja, vive só 50. Aqueles 50 vai mudar todo o planejamento da minha evolução. Mas, porém, eu vou continuar evoluindo porque eu sou imortal. Sendo imortal, né, eu não sou psicopata em querer me jogar da ponte, evidentemente. O meu espírito é imortal. O meu espírito vai aos poucos regenerando-se pela caridade, pelo perdão das ofensas, como está no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Porque se eu me achar que eu soberbo, que eu não magoo ninguém, né, jamais eu terei humildade, né, o suficiente para lavar os pés de um apóstolo, como disse Jesus, que sabia que negaria 3 vezes, que sabia que negaria a vida espiritual ou outro, que saberia que o venderia na ilusão do materialismo por 30 moedas. Jesus escolhia pessoas da sua convivência, entendendo que ele enxergava a imortalidade da alma. Não há guerra que se justifique em nós, né? Porque quando nós achamos dentro, né, dessa visão maravilhosa que é ante a pena de morte, por quê? Porque se eu pegar um cidadão que é filho de Deus, por mais criminoso que ele seja, é evidentemente que eu tenho que restringir a liberdade para que ele não faça mais o mal. É justo, né, que o criminoso fique restrito em condições de regeneração. Mas se eu arrancar ele do corpo físico, achando que eu sou Deus, e jogar ele no plano espiritual, eu estou criando um espírito livre no plano espiritual, revoltado e mais cruel ainda. É a vingança, é olho por olho, dente por dente. A sociedade não é criada para isso, a de Deus. Nós, seres humanos, aproveitamos, né, a nossa ilusão de que somos poderosos em alguma parte, né, das nossas existências e que podemos usar isso contra o nosso semelhante. O poder econômico, né, o poder intelectual. Eu recebi da Associação Rio Grandense de Imprensa um vídeo que é em combate ao feminicídio. E coloquei lá, num programa. Aí um comentário de uma pessoa dizendo que, mudando, né, a questão, dizendo que tem 30 mil homicídios e por causa de tantos mil feminicídios não se fez uma campanha. Politizando a questão, eu disse, pergunte para as mulheres que estão ao teu redor se elas se sentem livres da questão da violência, da opressão e do... Então há um relativismo fundamentalista que não vale a pena nem mesmo, né, debater, como dizia Jesus, quando era maliciosamente, né, contestado, por exemplo, quando os hebreus da sua época, que dominavam, né, o Sinédrio, e eram senadores religiosos que fizeram um acordo financeiro com o Império Romano para controlar o povo, e os romanos controlavam o Estado, né, e o dinheiro, e monetariamente, a cultura os romanos deixavam,
diziam, né, para Jesus: mas como pode o homem nascer de novo? Por acaso o homem velho tem que voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus dizia: mas isso é malicioso, porque os judeus conheciam a reencarnação, né? Por acaso tu é um doutor da lei, tu não sabe isso? Os judeus colocaram a reencarnação no fundo lá do baú para poder dominar, para não dar esperanças, para gerar o confessionário, para dominar as consciências, que é poder, mas um poder passageiro. E aí, como Jesus mostrou, né, que a malícia ela leva somente à escuridão, calou, né, a voz dos maliciosos que tentavam Jesus, ainda fazendo com que a força do mal predominasse. Para concluir, nós não precisamos de guerra para nos libertar. Nós precisamos de paciência e de amor. Eu sei que parece, né, tudo muito utópico, muito ideológico, e como eu disse, né, se fosse assim tão simples, né, qualquer pessoa que viesse, né, falar, não foi fácil para Gandhi sentar na beira da praia, né, como disse aqui o José, lembrando bem, porque está, né, no contexto dessa fala, estava isso, ou o próprio Jesus se deixar levar, né, não é? Ou os cristãos que realmente sentiram isso dentro das arenas romanas do Coliseu e se deixaram, né, levar pela ironia dos soldados, das mulheres romanas que achavam que as mães cristãs eram loucas porque deixavam os filhos morrer na arena, né? Qual é a mãe, o instinto de mãe que permite, né? Porque tinham a visão de que aquilo era um resgate espiritual, era uma prova de fé que nós, no dia a dia, podemos melhorar. No nosso dia a dia, podemos melhorar quando temos que fazer a nossa própria reforma íntima, o nosso convívio familiar, a energia que nos cerca em torno, né, do medo que nós temos das doenças, do desencarne, do cansaço físico, a nossa fé das contradições, não é, que se apresentam todos os dias. A nossa fé vai aos pouquinhos, né, botando para fora, como aquela florzinha que nasce no meio do paralelepípedo, a força da luz de Deus. E entenderemos então que a esperança que o Espiritismo nos dá é de que após esses momentos que Jesus ainda disse que esses irmãos que não sabem o que fazem serão convidados compulsoriamente, né, em alguns casos de restrição de liberdade, a saírem dos seus corpos físicos, serão levados a outros planetas. Meu reino não é deste mundo e há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. Não existe espaço vazio. Seria um filósofo, né, Carl Sagan, disse que se o universo não fosse habitado, seria um desperdício de espaço, de tempo, de criação. Cada vez mais vemos as sondas viajando no espaço, o universo cada vez mais infinito, o que justifica a nossa própria existência. Se não tivesse vida no universo, eu mesmo não ia acreditar que eu existo como consciência. E a ética não se justificaria de nós não roubarmos, não matarmos, amarmos a Deus. Por que nós temos isso no nosso subconsciente e não agimos como esses mercenários? Porque nós já testamos isso e não deu certo. Porque já fizemos isso lá num passado distante, já apoiamos isso, voltou para nós o contra-choque da lei de causa e efeito e nós percebemos, não é por aí, eu vou reconstruir o meu caminho. Nós todos temos causas anteriores das aflições, portanto, o que não encontramos nessa encarnação estará em outra encarnação. E a caridade é a ferramenta, é a moeda da liberdade e da paz. Caridade que não é só dar comida aqui para o centro espírita, caridade do perdão, caridade de auto-perdoar meus erros e continuar tentando melhorar, caridade de perdoar aqueles que não sabem o que fazem. Aí depois desse processo, como Jesus disse, que ainda haverá rumores de guerras, a Terra entrará na porta estreita num processo de reconstrução para um mundo de regeneração, para que depois, lá no futuro, seja um mundo feliz, depois um mundo angelical, infinitamente. Deus é o infinito. Calcule qualquer número aí na cabeça de qualquer um e estaremos vivos. Daqui a 1 quaquilhão de anos, daqui a gente nem sabe, né, como escrever isso, estaremos vivos. Vivos, pode me perguntar. Eu vou desencarnar, não sei, daqui a uns 50 anos, eu acho que sim. Não sei, não vou pro Guinness. Mas estaremos vivos. Pode me perguntar pro Zé. Cobra do Zé, que nem não precisa, cobra do Zé. Como é que é? Tu não disse que nós estaríamos vivos, não é? Estaremos. Então vamos ser alegres, né? Porque há muitos anos vivos. Muitos anos, infinitos. Apenas vivendo um pouco aqui, no físico, e alguns outros anos exatamente. no espiritual, né? Então a reencarnação nos dá, para concluir, né, para não passar do tempo,
estou contando do Dirceu, os 3 minutos que ele me roubou, a nossa memória fica limitada para que a gente suporte melhor a nossa imperfeição. Então Deus nos dá, pela memória limitada, a bênção da reencarnação, porque se eu souber o quanto de erro eu tenho para resgatar, eu vou desanimar. Eu olho para frente, eu vejo a grandeza do infinito e já desanimo. Eu nunca vou ser grande desse jeito, eu nunca vou chegar perto de Jesus. Mas a vida é eterna, né? Talvez eu seja lá o Rubinho Barrichello do plano espiritual, vai saber, né? Então, mas mesmo assim, como disse o Chico Xavier, anda para frente, como se fosse uma lesma que seja, né? Um bichinho qualquer, né? Não existe acaso, somos imortais. Ninguém está perdido no universo infinito. Essa é a alegria, essa é a bênção. E, portanto, né, agradecendo ao Pai Criador, que eu sei que o Marcos é o Senhor do Tempo, lá ele faz assim, lá no fundo para mim, ninguém vê, né? Daí ele esconde o braço assim. Mas eu vejo, tá? Deus está vendo. É que nem quando apaga a mensagem do WhatsApp, né? Jesus está vendo. Vamos agradecer então essa bênção. Essa bênção que muitos não têm, Senhor Jesus, ainda apostado a sua fé, e que nós precisamos viver todos os dias, até mesmo com o compromisso de testar a nossa própria fé em Teu nome. Então, muito obrigado pela oportunidade. Como disse o Dirceu no começo, que essas bênçãos, essas energias se espalhem por todos nós, nas nossas casas, ambientes de trabalho, escolas, nos jovens que pensam, né, muitas vezes sem fé, que estamos, né, sofrendo mais do que o necessário, e que Deus nos ampare, como sempre disse Jesus no Pai Nosso. Muito obrigado por este momento, que seja feita a Tua vontade e que assim seja. Muito obrigado.